Boa noite, boa noite. Tem alguém por aí já? Esperar um pouquinho. Dá um tempo pra galera entrar. Boa noite, Theo. Tudo bem? Live de número 2 aqui dessa sequência de 14 lives que a gente vai fazer. Dando um tempinho aqui, aproveitando para ajeitar as coisas. Enquanto a galera tá me ouvindo bem aí, tá tudo de boa, tudo tranquilo? Me diz aí, por favor, se tá tudo ok. Vamos lá então, ó. Beleza, obrigado. Vamos lá, ó. Da mesma forma que foi da outra vez, né? Eu tô com uma colinha aqui, que é para poder falar com você e não esquecer de nada, né? O assunto de hoje é bem legal. Para começar, eu vou me apresentar, né? Porque pode ser que tenha alguém aqui que veja a live hoje ou veja depois e não me conheça ainda, né? Não tenha visto a primeira live. Então, meu nome é Thalita Moura. Eu sou mestre em engenharia elétrica. Até há pouco tempo estava no doutorado, né? E eu sou coach de carreira. E essa sequência de 14 lives aqui é para falar principalmente com quem é coordenador, né? Para você que é coordenador, para você que é gerente, para você que é supervisor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já até fiz alguns vídeos, se você por acaso for no meu Instagram ou até no canal do YouTube, eu acredito que tenha lá. Mas aqui eu vou falar sobre esse assunto mais especificamente aplicado às questões de liderança, aplicado às situações dos coordenadores, à situação dos supervisores, né? Que é o nosso objetivo aqui com essa sequência de lives, tá bom? Alguns avisos aí iniciais. Se você conhece alguém que você acredita que vai poder aproveitar também esse conteúdo, já clica aí nesse aviãozinho aqui embaixo e encaminha a live para alguém com quem você se importe, que você acredite que vai poder aproveitar aqui também com a gente. Então já vai encaminhando, independente de se você está ao vivo, independente se está vendo depois, encaminha essa live para quem você acredita que merece também saber disso. O que mais? Eu estou aqui com as anotações, né? Eu vou deixar gravado, né? Vou deixar gravado por 24 horas, se o Instagram não der bug. Se não der problema no Instagram, vai ficar gravado por 24 horas, tá? E vou subir também no canal do YouTube, vou avisar lá. Vou avisar no Instagram, vou avisar no WhatsApp. Se você ainda não estiver na lista do WhatsApp e quiser ser avisado, entra lá na lista, tem o link na minha bio. Então você entra lá na minha lista de transmissão, por lá você vai receber vários conteúdos bacanas e durante essa sequência de lives eu vou te avisar por lá também, igual eu fiz agora, antes de entrar aqui, tá bom? Te sugiro que você pegue papel e caneta aí, tá? Que eu vou falar algumas coisas aqui, vou até pedir para você pensar em algumas pessoas, para você ir talvez anotando algumas coisas que eu acredito que vai ser bastante importante para você e para os teus relacionamentos de uma forma geral, tá bom? Vamos lá. Então, o que você vai aprender aqui hoje nessa live? Hoje eu vou falar sobre um assunto que, cara, devia ser ensinado na escola. De verdade, assim, devia ser ensinado lá, pelo menos no 9º ano, né, que chama agora, lá no ensino médio, isso devia ser ensinado de alguma forma, assim como educação financeira e outras questões que a gente não tem na escola, a gente deveria ter acesso a esse tipo de explicação, a esse tipo de conteúdo, porque é muito, muito, muito importante. Você saber sobre o que eu vou falar aqui hoje pode salvar casamentos, e salva mesmo casamentos,
salva empregos, carreiras, né? Salva equipes, tudo por conta de relacionamento. Porque o que eu vou explicar aqui é quando a pessoa sabe sobre isso, ela, vamos dizer assim, que resolve ou fica muito mais fácil de resolver a maioria dos conflitos que a gente passa, tá? Com outras pessoas, que é justamente por entender que cada um é diferente, tá bom? O que mais que você vai aprender? E óbvio, aí, sabendo disso, você vai conseguir reconhecer na tua equipe alguns perfis de comportamento, né, que é o tema da nossa live hoje, e com base nesses perfis, você vai poder saber que pessoa é melhor para qual tipo de tarefa e como é a melhor forma de você se dirigir a cada um dos seus colaboradores aí, né, das pessoas que são lideradas por você, seja uma pessoa, né, que eu já falei, vou repetir, falei na live passada, vou repetir aqui, quando eu falo de liderança, né, quando eu falo de supervisão, de coordenação, de gerência, independente se você tem talvez só um trainee ali para você supervisionar, por exemplo, ou um técnico ou um estagiário, você já exerce uma posição de liderança, certo? Então, sempre que eu falar em liderança, não pense que é só a liderança mais alta da tua empresa, lá talvez os diretores ou os gerentes regionais, se você trabalhar numa empresa maior, né? Não pensa que é só lá a alta liderança da empresa, não. Eu, como mãe, sou líder, na época que eu dei aula era líder, então todo mundo exerce algum grau de liderança ao longo da vida, né? Em algum momento da vida. E eu gosto de falar isso, gosto de frisar isso para que você tenha essa consciência. Então, quando eu falar liderança aqui, sim, eu estou falando com você que é supervisor, sim, eu estou falando com você que é coordenador, que é gerente, tá bom? Então, com o que eu vou te explicar aqui, você vai conseguir melhorar todos os teus relacionamentos, vai poder se entender melhor também, né? Primeiro, porque ninguém consegue liderar o outro se não lidera a si mesmo primeiro, né? É muito importante isso, você tem que se liderar primeiro, para depois poder liderar os outros, né? E você vai saber como tirar o melhor de você, como tirar o melhor do outro, tá bom? Então vamos lá. E aí, consequentemente, vai acontecer o que é o tema dessa live, né? Que é melhorar o relacionamento da tua equipe. Então, se hoje você tá com algum tipo de problema de relacionamento, seja entre os teus liderados, né, entre os teus colaboradores, ou entre você e eles, de alguma forma tem algum problema de relacionamento, presta atenção aqui, traz essas pessoas, fica com essas pessoas na tua cabeça. Também pode ser na tua casa, os teus pais, teu filho, tua esposa, teu marido, fica com qualquer pessoa que ou você conviva mais, ou você esteja passando por algum tipo de problema de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Fica com essa pessoa na cabeça, porque à medida que eu for te explicando as coisas aqui, você vai poder entender o que está acontecendo ali, o que pode estar acontecendo, tá bom? Perfis de comportamento, então, tá? Como eu falei, isso é uma coisa tão importante que deveria estar na escola. E aí o que eu faço? Sempre que eu tenho uma oportunidade como essa aqui, eu procuro falar sobre isso, eu procuro ensinar as pessoas sobre isso, falar para as pessoas sobre isso. E em absolutamente todos os meus programas de coaching, eu aplico o teste que diz qual é o perfil de comportamento da pessoa. Tá? Esse teste diz várias coisas, eu vou falar sobre ele mais pra frente. E eu aplico esse teste justamente por isso, porque ele traz um nível de autoconhecimento muito significativo para a pessoa, tá bom? E aonde que começou essa questão dos perfis de comportamento? Aonde que isso começou? Isso começou,
muito lá atrás, milênios. Esse estudo vem de milênios, tá? Começou lá com os gregos, depois passou por alguns filósofos e foi caminhando, foi se estudando. Sempre foi dividido em 4 perfis, cada um chamava de uma coisa, isso não importa muito, mas o fato é que há milênios esse assunto é estudado e sempre foi mais ou menos dividido em 4. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. Foi sempre dividido em 4 perfis diferentes, tá? Só que quando chegou mais ou menos por volta dos anos 30, lá perto de 1930, um cara chamado William Marston, isso, eu sempre erro, sempre falo o nome dele errado. William Marston, ele conseguiu, ele é um psicólogo, né? Era um psicólogo, só que ele fez uma vasta pesquisa científica, coletou vários dados, muitos dados, e ele conseguiu transformar essa questão que é muito subjetiva do comportamento em algo numérico. Então, quando eu soube disso, né, para mim, eu sou, né, engenheira, como eu já falei, eu tenho uma tendência de um pensamento mais cético, então sempre que alguma coisa é numérica me chama mais atenção. Então esse cara, ele conseguiu fazer um teste, né, criar uma teoria da qual derivou a maioria dos testes que é utilizada hoje para avaliação de perfil comportamental no mundo, tá? Veio derivada da teoria dele. E com isso ele conseguiu transformar algo que é muito subjetivo, que é o nosso comportamento, em algo mensurável, tá? E aí o que a gente faz é aplicar um teste validado cientificamente, tá? É um assessment que a gente fala, né? Então vem um relatório completo, dependendo da ferramenta, o relatório muda um pouquinho, mas ali é traçado o teu perfil de comportamento, tá bom? E aí o que é legal? Tô olhando aqui minha colinha para não esquecer nada, para não esquecer de falar nada para você. O que é legal? Que isso é totalmente independente de sexo, de religião, de etnia, de classe social, não importa. É ser humano. Então não tem nenhuma diferença de gênero, de nada, tá? Isso é bem bacana, porque isso trouxe permitiu equalizar as coisas, né? Você aplica independente de ser homem, mulher, da idade, do que for. Você aplica o teste da mesma forma e ali você consegue saber o perfil de comportamento. Aqui eu não vou aplicar o teste com vocês, mas é aquilo que eu falei. À medida que você for ouvindo o que eu vou te falar agora sobre cada um dos perfis, você vai poder se reconhecer em cada um deles. Então o que eu quero te falar é isso. Quando eu começar agora a falar sobre cada um desses perfis, ao mesmo tempo, pensa em qual que você se vê mais. E aí, por isso que eu te pedi para anotar talvez alguma coisa aí. Então, pensa em qual que você se vê mais. E pensa também em qual que essas pessoas com as quais você está tendo talvez algum tipo de problema de relacionamento, ou as pessoas com quem você não tem problema, mas você convive mais, as pessoas da tua casa, as pessoas do teu trabalho, o teu chefe ou os teus liderados, tá? Com as pessoas com quem você convive mais ali, vai pensando nelas e vai tentando encaixar cada uma delas em cada um desses perfis. Porque aí você vai saber qual a melhor forma de agir com cada um deles. Beleza? Então vamos lá. E faltou eu explicar, né? Eu botei lá no story. O que tem a ver a Mulher Maravilha e o detector de mentiras com o que a gente está falando aqui na live hoje, né? É que o William Marston, ele criou também a personagem da Mulher Maravilha, que ela tem todos os perfis altos. Assim que eu explicar os perfis, isso vai ficar mais claro. Então, ela tem todos os perfis altos. Isso não existe, na verdade. Então, seria, assim, a mulher ideal, realmente, o ser humano ideal, né? Nem a mulher ideal, é o ser humano ideal, tá? Com todos os perfis ali em alta.
100% de tudo. E ele também criou o detector de mentiras, que na verdade a ideia dele não era fazer um detector de mentiras, era fazer como se fosse um detector de verdades, né? Ele queria usar aquilo ali para que as pessoas pudessem se relacionar melhor, baseado nos perfis de comportamento. Então ele queria mapear aquilo ali, baseado nos perfis de comportamento, e aí ele criou o detector de mentiras. E é isso que tem a ver, que é o mesmo criador, né? O cara que criou a Mulher Maravilha, que criou o detector de mentiras, ele também criou a teoria que é mais usada hoje no mundo sobre perfis de comportamento, tá bom? E quais são esses 4 perfis de comportamento, então? Vamos lá. Primeiro, existem algumas denominações diferentes, tá? Você vai ver o pessoal falando aí talvez de DISC, né, que é um acrônimo, é DISC. Mas eu gosto de uma outra nomenclatura que é da escola onde eu me formei como analista de perfil comportamental. E ali eles falam com outras palavras que, ao meu ver, fica mais fácil de entender, tá bom? Então eu vou usar essa denominação e isso muda um pouquinho dependendo de qual é a escola que a pessoa se formou, né? Que o analista de perfil se formou, muda um pouquinho dependendo do relatório, mas é só você saber o que é o que a teoria, o funcionamento, assim, é a mesma coisa, tá bom? Então, primeiro, os comunicadores. Quem são os comunicadores? Comunicador é o cara mais animado que você conhece. É o cara que hoje não tá na live porque ele tá na festa. Ele é o cara do happy hour. Ele é o cara que tá sempre muito animado. E ele sempre chega... Os comunicadores, eles têm uma característica que eles chegam atrasados em tudo. Porque eles querem estar em tudo ao mesmo tempo, e aí eles não conseguem estar em tudo ao mesmo tempo, e eles querem ir em tudo ao mesmo tempo, e eles acabam se atropelando todos e atrasando em vários compromissos, tá? Então, por exemplo, o comunicador é aquele cara assim que, no trabalho, né? Já tá todo mundo, você já reuniu a tua equipe, você tá com todo mundo lá, já começou a falar, e aí chega o comunicador, atrasado. Aí ele chega atrasado, aí já chega assim, não, desculpa, eu não quero incomodar não, é só que aconteceu não sei o que. Ele não quer incomodar, mas aí ele começa a contar a história do que aconteceu. Aí vai falando, o comunicador, como o próprio nome diz, adora se comunicar. Então ele fala para caramba, fala pelos cotovelos, geralmente. Claro que aqui eu vou trazer sempre umas características no sentido de um pouco mais de exagero, vamos dizer assim, mas é para você entender, tá bom? É para você poder visualizar isso. E realmente, algumas pessoas vão se comportar realmente dessa maneira. E o comunicador é esse cara, ele chega assim, ele é um amigo de todo mundo, ele é muito querido por todo mundo, é um cara super da galera, assim, super do povão, assim, ele é aquele cara que adora um churrasco, é aquele cara que é amigo de todo mundo, assim, gosta da galera mesmo, tá? Odeia rotina, pra ele rotina é horrível, ele gosta de começar coisas, ele adora começar coisas. Então, é aquele funcionário, ou talvez você mesmo, né? É aquele colaborador lá que você tem que chega e tá sempre querendo uma coisa nova, tá sempre inventando uma coisa nova ali. Só que ele tem um problema, um ponto de melhora, né? Que é o que? Ele não consegue, ele tem dificuldade de foco. Então, como ele tem muita ideia, ele é muito agitado, ele é muito animado, ele adora bater papo. Muitas vezes você tem que ir lá, é aquele cara que vai, se você der mole, ele vai ficar no cafezinho o tempo inteiro batendo papo com a galera. Aí você tem que ir lá e puxar fulano, vem cá. Você quando vai explicar alguma coisa, passar alguma tarefa pra ele, você tem dificuldade, né? É uma dificuldade concentrar a atenção dele no assunto que você tá falando, tá? Então você tem que puxar ele.
toda hora. Essa é uma das dificuldades do comunicador. Por outro lado, ele tem excelentes... o relacionamento dele é muito bom, ele consegue concentrar a atenção de todo mundo ali nele, ele se comunica muito bem, ele é um excelente comunicador mesmo, ele consegue passar a mensagem dele. Então, por exemplo, um líder, né, um gestor, por exemplo, um supervisor, comunicador, qual que pode ser o teu desafio? Primeiro, a questão da comunicação, de querer estar com o pessoal, né? Então você tem que tomar cuidado, se você se identificou nesse perfil, você tem que tomar cuidado para que você não fique muito tempo conversando, porque você gosta disso, e você também tem que tomar cuidado para manter, para não dar intimidade demais, porque o comunicador, ele tem uma tendência de falar muito sobre ele, de falar a vida dele, de contar tudo para todo mundo, e ele tem uma dificuldade um pouco maior de se resguardar. Então, como um líder, numa posição assim de supervisão, de coordenação, ou até de gerência, isso pode causar algum problema para você, né? No sentido de intimidade exagerada, talvez, e pode ser que algum colaborador teu, ele perca ali um pouco o ponto, né? Dependendo da pessoa que está do outro lado. Então, isso é uma questão de atenção. A outra questão é que pode ser que você seja interrompido muitas vezes, porque o pessoal gosta de falar com você e você gosta de falar com todo mundo, então isso pode ser uma questão. A própria questão do foco também, se esse é o teu caso, vê se você não está com dificuldade para focar em determinada tarefa, em determinado projeto, se você não está mudando muito, porque a gente diz que o comunicador ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ele gosta de começar um monte de coisa, mas tem dificuldade para terminar as coisas que ele começa. Tá? São características, né? São pontos do comunicador. Beleza? Então, pensa aí nessas pessoas, além de você, né? Nessas pessoas com quem você trabalha, na tua equipe, na tua família, vê se tem algum comunicador aí, anota aí, deixa anotado, para que você saiba como lidar com ele. E qual que é a melhor forma de lidar com o comunicador? É deixar ele falar. Se você quiser dar atenção para ele, se você quiser ser amigo desse comunicador, né? Se você quiser conquistá-lo de alguma forma, se você quiser conquistar a atenção dele, se você quiser conquistar a amizade dele, ou vender uma ideia para ele, vender uma tarefa para ele, cara, deixa ele falar, dá atenção para ele, ele gosta de ficar no centro das atenções. Então, quando for dar feedback, dá uma coisa mais deixa uma coisa mais descontraída, um feedback mais descontraído, mais tranquilo, para que ele não se sinta tão... ele não gosta de se sentir pressionado, né? Então, deixa uma coisa mais relaxada, mais de boa, assim, mais tranquilo, que ele vai gostar e ele vai receber melhor, tá bom? Segundo perfil de comportamento, então, os executores. Os executores, o comunicador é muito focado nas pessoas, né? Como eu falei, na galera. Os executores, eles são extremamente focados nas tarefas. Então o negócio para ele é tarefa. O negócio dele é realizar, fazer, passar por cima, seja do que for, para realizar o que ele tiver que realizar. Então, os executores, eles são assim, tem que fazer, amigo, ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo ali, ele vai, às vezes, e aí começa a ser um ponto de melhora dele, ele vai atropelar quem ele tiver que atropelar. Claro que, né, quanto mais desenvolvido, né, quanto mais no sentido de desenvolvimento pessoal, né, esse cara tiver, melhor ele vai saber lidar com essas questões, né? Boa noite aí, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Então, o executor, o negócio dele é fazer, é tipo tropa de elite. Missão dada, missão cumprida. O cara vai pra cima e ele quer fazer. E isso é excelente, né? Um líder, né? Por exemplo, um coordenador que seja executor,
ele tem uma característica que é enxergar muito lá na frente. Esse perfil, ele consegue enxergar lá na frente coisas que os outros perfis ainda não viram. Então ele tem meio que uma visão de longo alcance, assim, sabe? Ele já tá vendo lá na frente, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que tem que fazer, ele já sabe que vai dar certo, e aí ele já não tem paciência pra sair, ele já não tem paciência para ficar esperando que os outros entendam. Então, uma questão muito complicada para o executor é exatamente ter paciência. Ele não tem. E se você for um executor, é possível e é provável que você repita muitas vezes essa frase. Ah, mas eu não tenho paciência, fulano não entende, fulano não faz, fica lá demorando, fica lá. Pensa, as outras pessoas, para o executor, as outras pessoas dos outros perfis, especialmente alguns perfis que a gente vai falar ainda, são muito lentas para ele e ele não tem paciência. E aí, nisso, ele pode acabar atropelando algumas pessoas. E como ele é extremamente focado em tarefa, aí que ele não quer saber mesmo, entendeu? Porque o importante para ele é ir lá e realizar a tarefa que ele tem que realizar. Então, o executor chegando na reunião, né? O executor, enquanto o comunicador é aquele cara que, vamos lá, você tá lá com a tua equipe e você tem um colaborador que uma das pessoas da tua equipe é comunicador. Aí o comunicador chegou conversando, se desculpando, falando que não quer atrapalhar e conversando. E aí já atrapalhou a reunião. O executor, ele chega do teu lado e ele mal te dá bom dia, se der mole. Ele quer saber dos números. Não, beleza, quais são os números, o que a gente tem que fazer, qual é a próxima tarefa, e ele destrói a tarefa. Eles são excelentes, porque eles realmente eles realizam muito. A palavra-chave para o executor é resultado. Então é uma pessoa que é muito focada em resultado. Ele se mede pelo resultado muitas vezes, ele quer realizar, ele quer fazer, ele quer acontecer, tá? Então esses são os executores, e a questão do executor como líder, né, como coordenador, como gerente, é exatamente essa. Na hora que você aprender, se você for um executor, na hora que você aprender a passar para a tua equipe a visão que você consegue ter, aí ninguém mais segura a tua equipe. Porque você tem, como executor, você tem essa visão de longo alcance que eu falei, você tem essa capacidade de puxar os outros para realizar, para fazer. Então ninguém segura mais a tua equipe, entende? Só que você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que ter... porque, por exemplo, o executor ele fica super tranquilo em conflitos. Dentro de conflitos o executor tá de boa, tá na dele. Para ele é tranquilão, ele adora um conflito. Para ele tá em casa enquanto tá acontecendo algum conflito. Ele se resolve ali, aquilo para ele é normal. Então, por exemplo, se você vai dar feedback para um executor, se você percebeu que alguma pessoa da tua equipe tem esse perfil de executor e você vai dar feedback para ele, cara, o feedback dele tem que ser muito direto ao ponto. Tem que ser assim, olha, é isso, isso e isso, porque ele não está preocupado, assim, você não tem que ter meias palavras com o executor. Você tem que chegar e falar o que precisa ser dito e ele, é aqui que eu tenho que melhorar, tá tudo bem e vamos em frente. A única coisa é que ele realmente precisa ter um pouco mais de cuidado ao lidar com as pessoas, um pouco mais de cuidado até com os sentimentos, às vezes, das pessoas, porque o executor, a gente brinca que ele meio que anda com um taco de beisebol na mão, assim, se você der mole, ele vem com um taco em cima de você, né? É uma brincadeira, óbvio, mas eles são, muitas vezes, eles são tidos como os grossos, assim, o cara que é o grosso da história. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Lu, Juliana, André, Manuel. Boa noite, pessoal. Então, esses foram os comunicadores e os executores. Próximo perfil são os planejadores. O planejador é bem o oposto do executor. O planejador é o cara, justamente o cara que o executor chama de lento. É justamente o cara que vai planejar a lua aí, planejadora. É o cara que vai
que vai planejar, ele gosta de processo, enquanto o executor, ele odeia a rotina, né? Ele não tem paciência. O planejador, ele gosta de processos, ele gosta das coisas estruturadas, ele gosta de planejar, ele gosta de ter tudo alinhado e ele só consegue começar a andar depois que ele tem aquele panorama montado ali para ele. Aí ele entende assim, ah, não, beleza, então eu vou fazer isso aqui, e depois é isso aqui, e depois é isso aqui, porque lá na frente tem isso aqui. Ah, não, tá, entendi, agora eu vou começar a fazer. Esse é o planejador. Então a forma mais rápida do planejador andar é deixar ele planejar primeiro. Se você tentar, e aí se você é um líder, e se você tem um planejador na tua equipe, de repente você é um líder executor e você quer que o cara faça rápido, quanto mais pressão você coloca nele, mais você trava o planejador. O planejador, ele não pode ficar... ele corre de conflitos, por exemplo. Enquanto o executor está super de boa, tranquilo no conflito, o planejador não. O planejador, ele corre de conflito. Aquilo para ele ele tem aversão àquilo ali. O planejador, assim como... Isso mesmo, né, Lu? Assim como o comunicador, ele é muito ligado a pessoas. Só que a diferença é, o planejador é de poucos e bons, vamos dizer assim. Enquanto o comunicador é da galera, o planejador é de poucas amizades, ele se dá bem com todo mundo, ele geralmente é aquela pessoa que ele fala mais tranquilo, ele fala mais manso, ele se dá bem com todo mundo. É muito difícil você ter um problema com o planejador. O pessoal costuma dizer que são os fofinhos, né? São os fofinhos. É muito difícil ter um problema com o planejador justamente porque ele corre de conflito, né? E isso pode ser um problema para ele. Mas ele gosta de rotina, ele gosta de tudo estruturado. Quando que é excelente você ter um planejador? Cara, quando você tem que planejar alguma coisa. Não tem, de verdade, não tem ninguém melhor para estruturar um projeto, por exemplo, para planejar alguma coisa, fazer um planejamento de um projeto, de qualquer tipo de atividade, do que alguém com perfil planejador, né? Então, se você vai contratar alguém, por exemplo, para a tua equipe, você tem que ficar de olho nos perfis de comportamento. Se você está precisando de alguém para organizar as coisas e planejar as coisas porque está tudo uma bagunça, um planejador provavelmente é um cara para você, nesse sentido. E como líder, né, como gestor, o que pode ser um problema para você se você for um planejador? A lerdeza. Eu posso falar porque eu sou planejadora também. Então, justamente essa dificuldade, qual que é uma dificuldade do planejador, né? É esse entrar em ação. Ele pode ficar ali planejando tanto, que ele simplesmente não vai, né? O executor já foi, já fez, já atropelou meio mundo, já está na terceira, quarta tarefa e o planejador ainda está pensando qual é a primeira etapa. Entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Se você for um planejador, se você está se reconhecendo nesse perfil, você tem que ter cuidado com isso, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E como líder, você pode estar segurando muitos processos, né? Quantas vezes a gente vê um gerente, por exemplo, que fica segurando muitas coisas, que é marcha lenta, por exemplo, como o pessoal fala às vezes. E isso pode causar um conflito muito grande entre, por exemplo, planejadores e executores, né? Seja um chefe planejador e um liderado executor, seja ao contrário, né? Um líder mais executor e um liderado planejador. Isso pode dar um conflito, porque um quer ir mais rápido, quer fazer, que é o executor, e o planejador ele pode se sentir pressionado se ele for o subordinado, ou ele pode ficar segurando e aí o subordinado que vai ser o executor, ele pode se sentir também mal ali naquela situação, né? Então é importante entender tudo isso. E o último perfil são os analistas. Os analistas aqui no Brasil, estatisticamente, eles são mais raros, né? Eles também são, assim como os planejadores, eles são mais lentos. Só que os analistas, eles são mais focados para tarefas,
né? Diferente do planejador, que é focado para pessoas, o analista ele é focado para tarefas também, assim como o executor. Só que, diferente do executor, que às vezes vai sair atropelando as coisas para fazer porque tem que fazer e o importante para ele é fazer, o analista ele é mais lento porque ele faz, mas a palavra de ordem para ele é qualidade. Então ele só vai fazer quando aquilo estiver muito bem feito. Então o analista, se quer matar um analista, é falar para ele fazer aquilo daquele jeito mesmo, de qualquer jeito, que tá bom, porque isso mata ele. Uma outra dificuldade do analista é receber críticas, porque como ele procura sempre fazer as coisas muito, muito, muito bem feitas, e quando ele não consegue, ou quando alguém diz para ele que não tá bem feito, ele tem uma tendência de receber aquilo ali de uma forma ruim. Então é difícil para ele entender aquilo ali. De novo, eu posso falar porque eu sou analista, né? Acha que é analista? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Manuel. O líder eficaz deve saber usar as características fortes de cada liderado baseado em seus perfis? Exatamente, mano, exatamente. A gente já vai falar, eu já vou falar sobre um pouquinho melhor sobre isso mais na frente, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Opa, voltou. E aí, o analista, né? Então, o analista, para ele, a questão é a qualidade. Ele vai querer fazer, ele é muito criterioso, é o cara chato, ele é o cara chato, ele é o cara cri-cri do negócio. Ele vai querer, para ele tomar uma decisão, ele também demora, porque ele tem que analisar todos os cenários possíveis e todas as características, tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. Ele faz milhões de combinações na cabeça e ele analisa tudo, e ele vê, e ele pensa, e ele volta, e ele vai. E aí quando ele está decidindo, ele fala, não, mas será que é isso mesmo? E ele volta e analisa de novo. Então, quanto que o analista é bom? Quando tem que analisar, né? Óbvio. Quando você precisa de uma tarefa onde precisa daquela precisão, onde é necessário aquele detalhe, né? A análise no detalhe, onde você precisa que aquela pessoa da tua equipe olhe aquilo com muito cuidado, porque aquilo não pode ir errado, não pode ter erro ali. O melhor cara para você ter ali é um analista. O Theo também se identificou como analista, Theo? Legal. Então, o analista é esse cara. E aí, qual é o cuidado, né? Faltou falar sobre o feedback do planejador. Se você for dar um feedback para o planejador, como ele gosta, né, de planejar de tudo estruturadinho, cara, reserva aquele momento para estar ali com ele, de preferência para você não ser interrompido, estrutura lá a reunião em tópicos, vai falando com ele tópico por tópico, vem trazendo as justificativas para que ele possa entender o contexto, e que ele saia de lá, do feedback, com os próximos passos certinhos do que ele vai ter que fazer. Ele tem que ter a visão assim do para onde que ele vai caminhar, senão ele não consegue andar, tá? O planejador. E voltando para o analista. Quando é o feedback para o analista, aí você tem que tomar bastante cuidado, porque, como eu falei, ele tem uma sensibilidade maior a críticas. Então, para dar o feedback para o analista, você tem que vir muito bem fundamentado em fatos. Diga o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, por que não deveria ter acontecido. Ele quer entender o como, o porquê, o quando, o onde, ele quer entender tudo. Então, é o cara que vai ficar te perguntando, é o cara que vai querer entender tudo ali no detalhe, e ele só vai aceitar. Geralmente é um cara bem cético também, então ele só vai acreditar em você, ele só vai aceitar aquilo ali como verdade, só vai te ouvir se você der fatos para ele. Então você tem que dar fatos para ele. E a outra coisa pega leve, porque ele já se cobra bastante. Então uma criticazinha que você faz a um analista
você pode... aquilo já cai para ele como uma bomba muitas vezes. Então, tenha cuidado com os analistas que você tem. E se você é analista, saiba disso. E aí, qual é a dificuldade do líder analista? A Ju está colocando que é analista. Qual é a dificuldade do líder analista? Sabe aquele cara, aquele gerente que chega e todo relatório tem que passar por ele? Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, tinha uma pessoa que era assim, tinha um gestor que era assim. Todo relatório tinha que... Não o meu, não era o meu, né? Mas todo relatório tinha que passar por ele. E aí o relatório ficava, o negócio ficava lá com ele um tempão. E ele olhava, não era aquele negócio do tipo, ficou aqui um tempão, eu nem li e passei pra frente. Não, o cara lia, relia. Então é esse tipo de coisa. Como ele quer que tudo seja muito, muito bom, ele pode acabar travancando também os processos por causa de uma exigência muito alta de qualidade. E tem outra questão. Se você for um coordenador, supervisor, analista, a tua tendência é de exigir uma excelência muito grande. E aí, isso pode não ficar claro para as outras pessoas. Então, o que para você é óbvio, diga, porque os teus colaboradores, eles provavelmente não têm o mesmo nível de exigência, né? O mesmo nível de excelência que você. Então, você precisa deixar claro para eles qual é o nível de exigência que você quer e qual é o nível do trabalho que você quer. E aí também tenha paciência, explique, treine as pessoas para que elas possam chegar no nível de excelência que você exige, tá bom? Porque senão você vai acabar cobrando muito e as pessoas podem ter aquele sentimento de que você nunca está satisfeito e aí, em vez de elas se esforçarem para fazer sempre algo melhor, elas acabam largando de mão, tá? E, ele não vai ficar satisfeito mesmo, ela não vai ficar satisfeita mesmo, então dane-se, eu vou entregar isso aqui porque ele vai reclamar mesmo e depois eu refaço e acabou. Ou então, eu vou entregar assim porque ele vai pegar para ele e ele mesmo vai fazer e aí larga aquilo, em vez de ser treinado por você, que seria o correto, né? Beleza? Diz aí pra mim se deu pra entender os 4 perfis, né? Os comunicadores, executores, planejadores e analistas. Em cada um desses perfis, eu espero que você tenha se identificado, né? Vocês já foram falando aqui pra mim em qual que vocês se identificavam mais. Beleza? Deu pra entender? Legal. E também não esquece de identificar aquelas pessoas da tua equipe, aquelas pessoas da tua família, aquelas pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, para que você saiba agora, diante do perfil de cada uma delas, que você acredita que seja, você pode se relacionar da melhor maneira. Então, o comunicador dá corda para ele, deixa ele falar, vai na festa dele, seja amigo dele, entenda que ele quer falar com a galera, tá tudo bem. O planejador dá o tempo dele, deixa ele fazer as coisas no ritmo dele, dá uma puxadinha de vez em quando para ele não demorar muito, mas dá o espaço dele, dá o tempo dele. O executor, saiba que ele gosta de tarefa, ele gosta de realizar, o negócio dele é resultado, então pode jogar as coisas para cima dele que ele vai querer fazer, né? E entenda que às vezes ele não está sendo grosso, ele só está sendo direto. O executor, ele é direto, então às vezes ele é grosso, ele nem percebe. Então lembre-se disso. E o analista é o cara chato mesmo, tenha paciência com ele, que você vai ter que explicar as coisas para ele. Já vai com paciência, porque é assim que funciona. Tá bom? E aí o que acontece, né? Geralmente depois dessa explicação dos 4 perfis, qual é a pergunta que vem? Tá, mas e qual é o melhor perfil? Né? Qual que é o melhor perfil? Primeiro que não tem, né? Não tem qual é o perfil melhor. O melhor é você saber qual é o teu e saber administrar para se comportar da forma que você desejar, né? Porque uma coisa é o perfil que, vamos dizer assim, que nasce com você. Mas você pode moldar o teu comportamento desde que você tenha consciência do que você está fazendo, desde que você tenha consciência de qual é o teu
comportamento natural. Então vamos supor, no meu caso, eu sou planejador analista, tá? Então esse é o meu perfil de comportamento natural. Mas eu consigo flexibilizar para ser executora comunicadora se eu quiser. Tenho que fazer um baita de um esforço, mas é possível, tá? Então o caminho é esse, é você entender qual é o teu perfil natural, onde você não precisa fazer muito esforço para se comportar daquela forma, e qual é o perfil que você pode desenvolver, o que você vai desenvolver, o que você vai usar naquele momento específico ali. Às vezes é naquela tarefa, às vezes é naquela reunião, às vezes é naquele projeto que você tem que tocar, que você entende que aquele projeto, por exemplo, ele precisa ser executado rápido, e aí você tem que sacar um perfil executor para que aquilo aconteça, tá? Então, você consegue flexibilizar isso. E, como eu já dei spoiler aqui, né? A gente não tem um perfil só. A gente tem um percentual de cada um desses perfis. Como eu falei lá no início, o William Marston, ele quantificou essa coisa. Ele trouxe o comportamento e ele transformou isso num assessment, que é um teste, né? Tem diversos testes, tem diversas ferramentas, mas é um teste que você faz, muito simples de fazer, de 5 a 10 minutos, e aquilo ali, né, tem todo um algoritmo ali por trás, e aquilo traduz o teu comportamento em percentuais. Então a gente tem um percentual de cada um dos perfis. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa tem 1 ou 2 perfis mais altos. Então, como eu falei para você, os meus perfis são planejador analista, quase empatado, muda lá na casa decimal. São esses dois, né? Isso é o meu natural, a forma como eu me comporto, aí depende do momento, depende daquilo que eu estou fazendo. O teste, ele traz tudo isso, ele mostra tudo isso e mostra várias outras coisas, mostra a área de talentos, porque dependendo do teu perfil você tem talento mais para estratégia, talento mais para comunicação, talento mais para organização, enfim, vai dependendo do teu perfil, você tem os talentos naturais, né? E é isso que é muito importante, são coisas naturais que você deve desenvolver sempre, porque não é porque é meu natural que eu não vou desenvolver, né? Porque senão ele vai ficar sempre ali no mais ou menos. Então você deve desenvolver, só que você consegue desenvolver com um esforço bem menor. Só que quando você conhece isso, tá tudo bem se você entende que você precisa fazer um esforço maior para desenvolver determinada coisa. Então tá tudo bem, você só tem que saber dessa tua necessidade. Então, normalmente, é isso que eu falei, a pessoa tem 1 ou 2 perfis desses mais altos, tá? Pode acontecer, inclusive, da pessoa ser executora planejadora. Eu conheço pessoas assim, são executoras planejadoras, que são perfis que, a princípio, eles se opõem, mas, às vezes, acontece de um perfil ser mais forte na área pessoal, outro perfil ser mais forte na área pessoal, por exemplo. Tá? Mas o importante é você levar isso, que nós somos diferentes, tá? E você entender que provavelmente o conflito que está acontecendo na tua equipe, ou que está acontecendo entre você e uma outra pessoa, esse conflito ele pode vir de perfis diferentes. Porque na hora que você coloca, por exemplo, um planejador junto com o executor, um vai querer realizar e o outro vai querer segurar. E daí já vem conflito natural. Por outro lado, se você coloca analista e comunicador, o analista é muito na dele, ele bota fone de ouvido para trabalhar, ele não quer ser incomodado. O comunicador, ele quer falar, então ele fica arrumando desculpa, fica cutucando o outro, fica perturbando, porque ele quer falar. Então daí já vem conflito naturalmente, entendeu? Então por isso que eu digo que isso deveria ser ensinado nas escolas, porque ia evitar bastante problema. E evitar muito problema na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, tá bom? E aí, como é que você sabe qual é o teu perfil? Eu já falei aqui um pouquinho, é fazendo um teste, né? Um teste, uma avaliação, um assessment, um desses testes de perfil, né? E aí o analista ele te dá uma devolutiva, né? Ele te explica, ele olha com você o relatório e tal, ele analisa aquilo tudo com você. E aí, o que eu queria falar aqui com vocês e já deixar avisado?
Só pra falar, a gente tem 10 minutinhos, eu tô cronometrando aqui, porque eu não sei se você sabe, mas o Instagram derruba, né? Com uma hora de live ele derruba. Só que ele só começa a avisar, acho que 5 minutos antes. Então eu botei um cronômetrozinho ali que é pra ele não me pegar, porque como boa planejadora eu quero saber quando vai acabar. Então deixei meu cronômetrozinho ali contando. Então o que vai acontecer? Eu tenho 2 avisos importantes aqui. Amanhã, a live de amanhã vai ser de manhã, tá? A live de amanhã vai ser às 8h47 da manhã. Por quê? Eu sei que você gosta de sair no sábado, eu sei que você gosta de ir para casa dos amigos, eu sei que você gosta de comer uma pizza, de ir no barzinho, de ir numa festa. Então, amanhã, excepcionalmente, tá? Vai ser às 8h47 da manhã. Eu vou avisar lá na lista, fica tranquilo, mas você já tá sabendo. E a outra coisa nós vamos ter lives premiadas, tá? Como vai funcionar especificamente, eu vou explicar na live que for premiada. E amanhã vai ser uma live premiada dessa. E o prêmio vai ser uma devolutiva de perfil comportamental, tá bom? Então, amanhã, quem tiver ao vivo e depois quem assistir vai poder fazer o que eu vou dizer amanhã e vai concorrer, aí não vai ser sorteio, né? Vai ser uma escolha, mas vai concorrer a uma devolutiva de perfil comportamental, tá bom? Então é uma oportunidade para você que quiser, para você conhecer o teu perfil, saber qual é o teu natural de se comportar, saber como você está se comportando hoje, saber se você está aproveitando tudo que você tem de melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui os avisos finais. Encaminhe essa live para quem você conhece e que tem aí uma equipe, que tem alguma posição de liderança ou alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai agregar. Encaminhe aí, clica nesse botãozinho aqui embaixo, encaminhe essa live para essa pessoa com quem você se importa. Se tem alguma pessoa com quem você se importa que gostaria que soubesse, que tivesse acesso a esse conteúdo também, manda para essa pessoa. O tema da próxima live é sobre autossabotagem. É sobre pensamentos que geram na gente emoções e que impactam os nossos comportamentos. Então, hoje eu falei para você aqui sobre comportamento, mas o início da história está lá no pensamento. E se a gente pensa de uma forma que nos prejudica, a gente acaba não conseguindo mudar um comportamento por causa de um pensamento. Então, quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa e parou no meio e não conseguiu? Quantas vezes você já tentou começar a ir na academia? Quantas vezes você já tentou implementar um hábito novo? Quantas vezes você já tentou largar um hábito antigo aí que você queria? Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? É porque você está se sabotando. E a gente vai falar sobre autossabotagem amanhã, especificamente voltada para liderança, para gerenciamento de equipes, coordenação, tá bom? Amanhã às 8h47 da manhã. Acabando aqui, eu vou abrir a caixa de perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre esta live, coloca lá na caixa de pergunta, porque aí é legal que eu consigo compartilhar, que eu consigo mostrar para mais gente, né? E se você ainda não estiver na lista de WhatsApp, vai lá na minha bio, clica lá no linkzinho para entrar na lista, pede para entrar na lista, pede para ser avisado, que eu vou mandar lembrete de todas as lives e depois eu vou seguir enviando conteúdos por lá, que são conteúdos exclusivos ali da lista de transmissão e você vai poder receber, tá bom? Obrigada por todo mundo que estava aqui, que esteve aqui comigo. Muito boa noite, não esquece de encaminhar a live e até amanhã de manhã, tá bom? Um beijo!